Meu nome é Juliana. Tenho 34 anos, sou dona de um espaço para eventos em São Paulo e tenho uma história complicada para compartilhar. Minha irmã mais nova, Catarina, e eu éramos inseparáveis enquanto crescíamos, o que torna o que aconteceu ainda mais doloroso. Durante meses, ela falou sem parar sobre o local dos seus sonhos para o casamento, uma linda fazenda histórica com jardins exuberantes. Então, veio aquela mensagem de texto às 22h25. Não venha ao meu casamento. Você não é mais bem-vinda. O que Catarina nunca percebeu é que o local dos sonhos do qual ela tanto se gabava, na verdade, pertencia a mim. Se você está assistindo a esta história, deixe um comentário me dizendo de onde você está. Se inscreva no canal se quiser ouvir como eu transformei a traição da minha irmã na reviravolta de casamento mais inesperada de todas. Catarina e eu crescemos numa casa modesta num bairro de classe média em São Paulo. Com uma diferença de 7 anos de idade entre nós, eu naturalmente assumi o papel de protetora. Ainda consigo imaginá-la me seguindo por toda parte em seu macacãozinho rosa, chamando Juju, espera por mim, com aquela voz aguda. Esses foram os dias doces, antes que a tensão em nossa casa se tornasse insuportável. Nossos pais tinham o que eu generosamente chamaria de um relacionamento volátil. Meu pai trabalhava longas horas em seu escritório de contabilidade e minha mãe gerenciava uma loja de departamentos com uma agenda igualmente exigente. Nas raras vezes em que ocupavam o mesmo espaço, discussões acaloradas se seguiam. Eles tentaram terapia de casal 2 vezes, mas quando eu fiz 16 anos e Catarina tinha 9, eles finalmente admitiram a derrota e pediram o divórcio. A separação atingiu Catarina de forma particularmente dura. Lembro-me de abraçá-la durante inúmeras noites de choro, prometendo que eu sempre estaria lá, não importava o que acontecesse. Não precisamos de mais ninguém, eu sussurrava, enxugando suas lágrimas. Temos uma a outra, e isso é o suficiente. De muitas maneiras, o divórcio cimentou nosso vínculo. Tornamo-nos a constante uma da outra, o único relacionamento confiável num mundo onde até os pais podiam deixar de se amar. Enquanto nossos pais descobriam suas novas vidas separadas, eu me tornei uma espécie de pseudo-mãe para Catarina. Eu a ajudava com o dever de casa, comparecia às suas atividades escolares e garantia que ela tivesse alguém torcendo na plateia durante suas apresentações de teatro. Quando fui para a faculdade, ligava para ela todos os dias sem falta, mesmo que fosse por apenas 5 minutos entre as aulas. Depois de me formar em administração, descobri um talento para identificar imóveis subvalorizados. O que começou como um emprego modesto numa imobiliária local, rapidamente evoluiu para minha própria empresa de investimentos. Aos 28 anos, eu já havia comprado, reformado e vendido 6 propriedades comerciais com lucros substanciais. Reinvesti de forma inteligente e expandi para espaços de eventos, reconhecendo a demanda consistente por locais bonitos em nossa cidade histórica. Catarina seguiu um caminho diferente, sempre a criativa. Ela se dedicou ao teatro e às artes visuais, pulando entre projetos apaixonantes que raramente pagavam bem. Eu nunca me importei em apoiá-la financeiramente durante a faculdade e depois. Quando ela não conseguia pagar o aluguel, eu cobria. Quando o carro dela precisava de conserto, eu entregava meu cartão de crédito. Não era uma questão de manter as contas, era sobre estar lá para minha irmã que havia sofrido tanto. Sua vida amorosa seguia um padrão semelhante de instabilidade. Ela passava por relacionamentos com artistas incompreendidos que, convenientemente, esqueciam suas carteiras no jantar ou precisavam de empréstimos para seus projetos inovadores. Cada término a levava de volta para o meu quarto de hóspedes, onde eu a confortava com sorvete e garantias de que ela merecia coisa melhor. É por isso que Marcos, inicialmente, pareceu uma mudança positiva. Eles se conheceram na inauguração de uma galeria onde Catarina estava exibindo suas fotografias. Alto, bem apessoado, com um MBA e um emprego numa prestigiosa firma financeira, Marcos parecia oferecer a estabilidade que Catarina nunca havia priorizado. O romance deles avançou rapidamente e, em 8 meses, Catarina me ligou gritando sobre o diamante com lapidação princesa em seu dedo. Ju, estou noiva! Você acredita? O Marcos me pediu em casamento ontem à noite no Le Ciel. Sua voz borbulhava de excitação durante a ligação. Você tem que me ajudar a planejar tudo.
Ninguém me conhece como você. Eu me senti genuinamente feliz por ela, apesar das preocupações particulares sobre a rapidez dos acontecimentos. Catarina merecia felicidade, e se Marcos trouxesse isso para a vida dela, eu apoiaria o relacionamento deles totalmente. Quando nos encontramos para drinks de comemoração no fim de semana seguinte, observei como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre ele. Aquele brilho, por si só, foi suficiente para acalmar minhas reservas. Eu já sei exatamente onde quero me casar, ela confidenciou durante sua terceira taça de champanhe. Fazenda Vale Verde. Sabe aquela propriedade histórica maravilhosa com a fachada de pedra e os jardins? É a perfeição absoluta. Eu a conhecia bem. A fazenda estava no mercado há quase um ano, precisando de reformas significativas e com um preço elevado. Seus proprietários anteriores a administraram como um espaço de eventos moderadamente bem-sucedido, mas não investiram na manutenção adequada. A propriedade tinha um potencial tremendo sob a gestão certa. Naquela noite, depois de deixar Catarina em seu apartamento, tomei uma decisão que mais tarde se provaria fatídica. Contatei o corretor de vendas e agendei uma visita particular à Fazenda Vale Verde na manhã seguinte. No final da semana, eu havia feito uma oferta que foi aceita quase imediatamente. A compra se alinhava perfeitamente com meus objetivos de negócios, ao mesmo tempo que apresentava uma oportunidade de dar a Catarina o presente de casamento definitivo, o local dos seus sonhos, completamente de graça. Decidi manter minha propriedade em segredo temporariamente. Eu queria surpreender Catarina no momento exato, talvez durante sua festa de noivado, ou quando ela começasse a procurar seriamente por um local. Enquanto isso, comecei discretamente o processo de renovação, determinada a transformar a Fazenda Vale Verde no cenário mágico que minha irmã sempre imaginou. A primeira mudança sutil no comportamento de Catarina apareceu cerca de um mês após o noivado. Nós sempre compartilhamos tudo, de roupas a segredos, mas de repente ela se tornou estranhamente reservada sobre os preparativos do casamento. Quando eu oferecia sugestões de fotógrafos ou floristas que conhecia através do meu negócio de eventos, ela sorria educadamente e dizia: "Que fofo, mas Marcos e eu estamos pensando em algo diferente." Então, eu conheci os Preston. Marcos convidou toda a nossa família para um brunch de domingo na casa imponente de seus pais nos Jardins. Haroldo Preston, sócio sênior de um prestigioso escritório de advocacia, e sua esposa Victoria, membro do conselho de 3 grandes instituições culturais, exalavam riqueza e status de cada centímetro perfeitamente alinhado. A casa deles parecia pertencer à revista Casa Vogue, com obras de arte originais e antiguidades que Catarina mais tarde me informou, ofegante, que eram peças de museu. "Não é incrível?" Catarina sussurrou enquanto passeávamos pelo jardim. "Você acredita que vou fazer parte desta família?" A admiração em sua voz carregava uma inconfundível corrente de desejo. Aquele estilo de vida representava tudo o que ela nunca teve. Naquele dia, notei Catarina se censurando, adotando uma risada mais refinada e mencionando repetidamente suas exposições em galerias, omitindo o que aconteciam em cafeterias. Ela elogiava o gosto requintado de Victoria com tanta reverência que mal reconheci minha irmã sincera, que antes zombava da pretensão dos outros. A festa de noivado, 3 semanas depois, aconteceu no Clube de Campo Pinheiros, da família Preston. Cheguei no que pensei ser um vestido de coquetel perfeitamente apropriado, apenas para perceber que estava dramaticamente subvestida em meio aos vestidos de grife e ternos feitos sob medida. Catarina, envolta em um vestido que eu sabia que ela não podia pagar, mal teve tempo de me cumprimentar antes de ser levada por Victoria para conhecer amigos muito importantes da família. Mais tarde, naquela noite, finalmente consegui roubar um momento com minha irmã perto do bar. "A festa está linda, Kat. Você está se divertindo?" Perguntei, tentando me reconectar com a irmã que de repente parecia uma estranha. "Está perfeita", ela exclamou. "Victoria tem tantos contatos, ela sabe exatamente como as coisas devem ser feitas." Quando mencionei uma lembrança engraçada da nossa infância, Catarina olhou nervosamente ao redor antes de responder em voz baixa. "Não vamos discutir histórias de família hoje à noite, Ju. Os Preston são pessoas muito reservadas. Eles valorizam a discrição." A mensagem era clara.
Nossa criação modesta não se encaixava na narrativa que ela estava criando. A primeira reunião oficial das madrinhas realmente abriu meus olhos para o quanto as coisas haviam mudado. Catarina havia selecionado 4 parentes de Marcos e 2 de suas amigas do teatro que, coincidentemente, vinham de famílias ricas. Cheguei ao restaurante sofisticado, em traje de negócios, vindo diretamente de uma inspeção das obras na Fazenda Vale Verde. Catarina me puxou de lado imediatamente, com um sorriso tenso. Você não podia ter se arrumado um pouco mais? Todas as outras se esforçaram. Ela gesticulou para minha blusa simples e calças de alfaiataria com um constrangimento mal disfarçado. Eu vim do trabalho, Kat. Eu mencionei isso quando você marcou isso durante um dia de semana. Lembrei-a. Bem, você deveria considerar melhorar seu guarda-roupa antes do casamento, ela respondeu. Os Preston são muito conscientes da imagem, e as fotos serão publicadas na coluna social da Vogue Brasil. A mãe do Marcos sugeriu o serviço de personal shopper do Shopping Iguatemi se você precisar de orientação. A Catarina que eu conhecia nunca teria comentado sobre minha aparência ou sugerido que eu não era elegante o suficiente. Esta nova Catarina, desesperada para impressionar seus futuros sogros, aparentemente faria. Durante o almoço, notei Catarina concordando com a prima de Marcos, Alessandra, em todas as decisões, desde as paletas de cores até os arranjos de mesa. Minhas sugestões eram educadamente reconhecidas e depois rapidamente rejeitadas. Quando propus uma homenagem comovente à nossa falecida avó durante a cerimônia, Catarina trocou olhares com Alessandra antes de explicar que o casamento seguiria apenas os costumes tradicionais da família Preston. Apesar desses sinais de alerta, eu dava desculpas para o comportamento dela. O planejamento do casamento é estressante. Ela está tentando navegar numa nova dinâmica familiar. Assim que o casamento passar, minha verdadeira irmã voltará. Eu me apeguei a essas racionalizações porque a alternativa era dolorosa demais para considerar, que Catarina estava voluntariamente apagando nossa história compartilhada para se reinventar. 2 meses antes do casamento, Catarina me ligou, ofegante de excitação. Ju, você não vai acreditar. Conseguimos a Fazenda Vale Verde. Ela acabou de ficar disponível e o pai do Marcos mexeu uns pauzinhos com seus contatos. Você acredita na minha sorte? O lugar dos meus sonhos. Hesitei por um momento, confusa com essa versão dos eventos. Haroldo Preston não havia mexido pauzinhos porque não havia pauzinhos a serem mexidos. Eu era a dona do local, mas ouvir a alegria genuína de Catarina me impediu de revelar a verdade naquele momento. Ela estava feliz. O casamento estava progredindo. Talvez este não fosse o momento de complicar as coisas explicando que o local já estava garantido através da minha propriedade. Isso é fantástico, Kat, respondi. Eu sei o quanto você queria aquele lugar. A melhor parte é que eles estão reformando agora mesmo. Ela continuou, alheia ao meu conhecimento. Quando o nosso casamento acontecer, estará absolutamente perfeito. Victoria está trabalhando com a equipe de design deles para garantir que tudo atenda aos nossos padrões. Mordi a língua, optando por não mencionar que eu estava pessoalmente supervisionando essas reformas, incorporando elementos que eu sabia que Catarina amaria com base em recortes de revistas que ela havia compartilhado comigo anos atrás. Eu havia encomendado vitrais personalizados para o salão de recepção, restaurado os pisos de madeira originais e redesenhado os jardins com suas flores favoritas. Mal posso esperar para ver, eu disse, sinceramente. Eu mal podia esperar para ela ver o que eu havia criado especificamente com a felicidade dela em mente. Você terá que esperar até o casamento como todo mundo, Catarina respondeu com uma estranha frieza na voz. Victoria acha que manter o local transformado em surpresa adiciona um elemento de drama que os convidados apreciarão. Engoli minha mágoa e decepção. Aparentemente, eu agora era categorizada como apenas mais uma convidada, em vez da irmã que havia sido a confidente e apoiadora de Catarina durante toda a sua vida. Ainda assim, decidi manter minha propriedade da Fazenda Vale Verde em segredo por mais um tempo. No fundo do meu coração, eu acreditava que, uma vez que o estresse do casamento diminuísse, minha verdadeira irmã voltaria e nós riríamos sobre esse período estranho em nosso relacionamento. À medida que a data do casamento se aproximava, as exigências de Catarina aumentavam proporcionalmente à minha crescente desilusão. O que começou como indiferença ocasional evoluiu para desconsideração regular. E, finalmente,
cruzou a linha para a exclusão deliberada. 3 meses antes do casamento, Catarina pediu uma reunião particular em seu café favorito. Cheguei esperando um momento de união entre irmãs, talvez um retorno ao nosso antigo relacionamento confortável. Em vez disso, encontrei-a armada com uma planilha e uma expressão determinada. Então, precisamos discutir sua contribuição financeira para o casamento. Ela afirmou sem rodeios, deslizando um orçamento detalhado pela mesa. O total no final ultrapassava R$1.000, uma soma astronômica que refletia a influência dos Preston, em vez da visão original de Catarina. Mais chocante do que o valor era a linha destacada rotulada como parte da Juliana, com um valor de $250.000 ao lado. Catarina, isso é substancial, eu disse cuidadosamente, estudando sua expressão. Quando discutimos que eu contribuiria com esse valor? Ela suspirou como se eu estivesse sendo deliberadamente difícil. Ju, você é minha irmã e a pessoa mais estável financeiramente em nossa família. Papai mal pode pagar seu terno e a contribuição da mamãe é cuidar de alguns elementos. Faça você mesma que a Victoria está permitindo. Os Preston estão cobrindo a maioria dos custos, mas esperam que a família contribua significativamente. Respirei fundo. Eu já estou contribuindo significativamente preparando o local. Comecei a dizer antes de me corrigir. Quero dizer, eu ficaria feliz em ajudar, mas $250.000 está além do que posso oferecer agora. Isso não era tecnicamente verdade. Eu podia pagar, mas algo sobre receber uma fatura por meus deveres de irmã parecia profundamente errado. Ainda assim, eu não queria criar conflito adicional. Que tal eu cobrir os custos do buffet? Sugeri. Isso daria em torno de $100.000, com base na sua planilha. Os lábios de Catarina se afinaram com decepção. Suponho que funcione, embora a irmã da Alessandra tenha recebido o financiamento total para o casamento de seus irmãos. A comparação pairou no ar como um julgamento. Concordei com as despesas do buffet enquanto secretamente continuava a investir em melhorias na fazenda Vale Verde. Se Catarina não me permitia participar oficialmente do planejamento de seu casamento, eu garantiria que o local em si excedesse todas as expectativas. Novos sistemas de iluminação, um sistema de som de última geração e bancos de madeira artesanais para a área da cerimônia no jardim, tudo representava meu presente não reconhecido para minha irmã. 2 meses antes do casamento, Catarina organizou uma ida às compras com as madrinhas para encontrar vestidos que combinassem e fotografassem bem juntos. Como madrinha de honra, presumi que ajudaria a coordenar este evento importante. Em vez disso, recebi uma mensagem de texto na noite anterior. Encontro na boutique da Elisa às 10 horas amanhã para a seleção do vestido. Alessandra já escolheu a paleta de cores. Por favor, seja pontual. Quando cheguei exatamente na hora, na manhã seguinte, as outras madrinhas já estavam agrupadas em torno de uma coleção de vestidos de amostra em vários tons de prata e azul claro. Catarina mal notou minha entrada antes de voltar a uma conversa animada com as irmãs de Marcos sobre suas recentes férias nas Maldivas. Acho que deveríamos considerar o tom de pele da Juliana ao selecionar a paleta final, aventurou uma das amigas do teatro, gesticulando em minha direção. Esses tons mais frios podem deixá-la pálida. Catarina olhou para mim criticamente. A Ju pode fazer qualquer coisa funcionar com a maquiagem certa. As fotos da família Preston têm uma estética muito específica. E Victoria está decidida sobre essas cores. Durante todo o compromisso, minhas opiniões foram solicitadas por último, se é que foram. Quando saí do provador em um vestido prateado que a dona da boutique admitiu ser desafiador para o seu tom de pele, Catarina e Alessandra trocaram olhares antes de Catarina anunciar que seria perfeito para manter a harmonia visual. O insulto final veio quando ouvi Catarina respondendo a uma pergunta sobre sua família. Ah, somos apenas nossos pais e minha irmã Juliana, disse ela à tia de Marcos. A Ju trabalha com imóveis ou algo assim. Ela está entre relacionamentos no momento, então vamos sentá-la com minhas amigas do teatro em vez de na mesa da família. Que atencioso, respondeu a tia. Mulheres solteiras em casamentos podem ser um lembrete tão deprimente do que está faltando em suas vidas. Catarina assentiu com simpatia, aparentemente esquecendo as inúmeras vezes que eu disse a ela que estava contente com meu status de solteira e focada em construir meu negócio. Quando a confrontei mais tarde sobre essa conversa, Catarina descartou minhas preocupações.
Você está sendo sensível demais, Ju. Eu só estava tentando puxar assunto. Me fazendo parecer uma solteirona solitária, Kat? Você sabe, meu negócio é muito mais do que imóveis ou algo assim. Eu possuo várias propriedades e locais de eventos e escolhi focar na minha carreira em vez de namorar. Isso não me torna digna de pena. Catarina revirou os olhos. Nem todo mundo quer ouvir sobre o seu sucesso nos negócios, Ju. Pode parecer que você está se gabando, especialmente perto de pessoas como os Preston, que operam em um nível completamente diferente. Estou apenas tentando te ajudar a se encaixar sem deixar os outros desconfortáveis. A mensagem era cristalina. Minhas realizações e escolhas de vida reais eram inconvenientes para a narrativa que Catarina queria apresentar à sua nova família. Em vez de se orgulhar do meu sucesso, ela o via como algo a ser minimizado. O ponto de ruptura final veio durante um encontro casual com Victoria Preston em um almoço de caridade que participei para fins de networking de negócios. Ela se aproximou de mim com um sorriso confiante de alguém a quem nunca nada foi negado. Juliana, que adorável te ver. Catarina me disse que você tem sido muito prestativa com alguns dos detalhes menores do casamento. Detalhes menores, como contribuir com $100 e secretamente reformar todo o local. Eu tento apoiar minha irmã como posso, respondi diplomaticamente. Seu pequeno empreendimento imobiliário deve te manter ocupada, ela continuou, seu tom sugerindo que estava discutindo um hobby charmoso em vez da minha empresa multimilionária. Sim, mantém, respondi, escolhendo a simplicidade em vez da correção. Catarina mencionou que você poderia ajudar com alguns dos arranjos de transporte dos convidados. Temos vários participantes internacionais que precisarão de assistência do aeroporto. Esta foi a primeira vez que ouvi falar de tal pedido, mas se alinhava perfeitamente com a forma como Catarina vinha me tratando, como mão de obra gratuita em vez de uma participante honrada em seu dia especial. Terei que verificar minha agenda, eu disse sem me comprometer. Meu negócio exige atenção considerável, especialmente com a aquisição de uma nova propriedade em andamento. Eu não mencionei que a nova aquisição era, na verdade, a fase final das reformas na Fazenda Vale Verde, especificamente projetada para criar o cenário de casamento perfeito para Catarina. O sorriso de Victoria permaneceu fixo, mas seus olhos esfriaram. As prioridades da família são tão importantes, não acha? Os Preston sempre acreditaram que nada vem antes das obrigações familiares. A implicação era inconfundível. Na visão de mundo dos Preston, o casamento da minha irmã deveria se sobrepor a quaisquer compromissos de negócios. O que Victoria não entendia e o que Catarina parecia ter esquecido era que eu passei minha vida inteira colocando as necessidades da minha irmã em primeiro lugar. Este casamento foi simplesmente a primeira vez que escolhi manter alguns limites em relação à minha participação. Apesar dessas tensões crescentes, continuei investindo recursos na Fazenda Vale Verde. Os jardins agora floresciam com as peônias e hortênsias favoritas de Catarina. A suíte da noiva havia sido completamente redesenhada com a estética dela em mente. A cozinha do buffet havia sido atualizada com equipamentos de última geração para garantir a execução perfeita do menu. Eu me apeguei à esperança de que, uma vez que Catarina visse o local no dia do casamento, completo com todos os toques atenciosos que eu havia incorporado apenas para ela, ela se lembraria do nosso vínculo. Talvez então ela reconhecesse que, através de todas as transições de sua vida, eu havia permanecido sua apoiadora mais leal, mesmo quando esse apoio não era reconhecido. O jantar de ensaio estava marcado no clube de campo dos Preston, em uma noite perfeita de início de verão. O sol lançava um brilho dourado sobre os gramados imaculados, enquanto a equipe, em uniformes impecáveis, circulava com bandejas de champanhe e canapés. Cheguei 15 minutos adiantada, como era meu hábito para eventos importantes. Vestindo um vestido cor de vinho que havia custado uma parte significativa do meu orçamento mensal. O maître me acompanhou até a sala de jantar privativa, onde Haroldo e Victoria Preston já comandavam a atenção. Cercados por membros da família que compartilhavam suas feições patrícias e postura confiante. Catarina estava ao lado de Marcos, radiante em um vestido de coquetel branco, sua mão encaixada possessivamente no braço dele. Por um momento, vendo sua felicidade genuína, senti uma onda de calor.
Apesar de nossas tensões recentes, minha irmã estava brilhando de alegria na véspera de seu casamento. Esse calor esfriou consideravelmente quando Catarina me viu, inclinou-se para sussurrar algo para Marcos e depois se aproximou com um sorriso ensaiado que não alcançava seus olhos. Juliana, você está adiantada, disse ela, como se isso fosse uma crítica em vez de uma prova do meu respeito pela ocasião. O florista entregou os arranjos de mesa errados para amanhã. Já que você está aqui, se importaria de ligar para eles para resolver isso? Victoria é extremamente particular sobre ter peônias, não rosas de jardim. Nenhum cumprimento, nenhum abraço. Apenas mais uma atribuição de tarefa. Olá para você também, Katy, respondi, fazendo uma última tentativa de interação normal entre irmãs. Você está linda. Animada para amanhã? Claro que estou, ela respondeu, olhando de volta para os Preston, mas também estou estressada com 1 milhão de detalhes. Então, o florista... Eu assenti e me afastei para fazer a ligação, embora não fosse minha responsabilidade. 20 minutos e uma negociação considerável depois, eu havia garantido as flores corretas para entrega na primeira hora da manhã. Quando voltei para a festa, descobri que os lugares já haviam sido ocupados sem mim. Catarina já estava posicionada entre Marcos e seu pai, com Victoria do outro lado de Haroldo. O cartão com meu nome estava na extremidade da mesa, ao lado de uma tia-avó que eu nunca tinha conhecido, e um dos primos adolescentes de Marcos. A mensagem não poderia ter sido mais clara. Eu era uma reflexão tardia, não um membro honrado da família da noiva. Durante o jantar, a conversa fluiu ao meu redor em vez de me incluir. Quando tentei participar das discussões sobre os planos do casamento, Catarina rapidamente redirecionava ou falava por cima de mim. Depois que o prato principal foi retirado, Haroldo Preston se levantou para fazer um brinde, falando eloquentemente sobre dar as boas-vindas a Catarina em sua família e o futuro brilhante que aguardava o jovem casal. Então, quem deveria se levantar para o discurso da madrinha de honra não era eu. Meu coração se animou brevemente, esperando algum reconhecimento de nossa história e vínculo compartilhados. Em vez disso, Catarina dirigiu sua atenção inteiramente para a família Preston. Quero agradecer especialmente a Victoria por me guiar em todos os aspectos do planejamento do casamento, começou Catarina, erguendo sua taça para sua futura sogra. Seu gosto impecável e seus contatos tornaram tudo possível, especialmente garantir nosso local dos sonhos na Fazenda Vale Verde. Meu estômago se contraiu com essa atribuição descaradamente falsa. Victoria não havia garantido nada. O local estava disponível porque eu o possuía e havia segurado a data especificamente para o casamento de Catarina. Catarina continuou. E Alessandra foi absolutamente essencial como minha coordenadora de casamento. Eu não teria conseguido sem seus conselhos especializados em tudo, desde os convites até o menu. Essas eram todas responsabilidades que tradicionalmente pertenciam à madrinha de honra, papéis que eu fui sistematicamente impedida de cumprir, apesar da minha disposição e experiência em planejamento de eventos. Amanhã será perfeito por causa da incrível recepção da família Preston que recebi, concluiu Catarina, sem uma única menção à sua própria família ou às minhas contribuições. Os aplausos que se seguiram pareceram pequenas adagas. Fiquei sentada, congelada de incredulidade, me perguntando se mais alguém notou o apagamento completo de nossa família da narrativa de Catarina. Quando os brindes terminaram, reuni minha coragem e bati suavemente meu copo com uma colher, levantando-me para oferecer minhas próprias breves observações. Eu também gostaria de dizer algumas palavras. Comecei, minha voz mais trêmula do que eu gostaria, como irmã e madrinha de honra de Catarina. Na verdade... interrompeu Catarina, sua voz ecoando claramente pela mesa. Eu tenho um pequeno anúncio sobre isso. Todos os olhos se voltaram para ela, enquanto ela continuava com uma risada ensaiada. Juliana tem estado tão ocupada com seus compromissos de trabalho que não conseguiu cumprir muitos dos deveres tradicionais da madrinha de honra. Então, Marcos e eu decidimos fazer um pequeno ajuste no cortejo. O silêncio na sala era absoluto enquanto Catarina desferia o golpe final. Alessandra assumirá o papel de madrinha de honra para a cerimônia e a recepção. Juliana, é claro, ainda será reconhecida como minha irmã no assento da família. A sala irrompeu em conversas murmuradas e olhares desconfortáveis. Victoria Preston assentiu com aprovação.
enquanto Haroldo ergueu sua taça como se este anúncio merecesse celebração. Marcos apertou o ombro de Catarina em apoio, completamente alinhado com a decisão dela de me humilhar publicamente. Meu rosto ardia de vergonha e choque. Sem pensar, coloquei meu guardanapo ao lado da minha sobremesa pela metade, peguei minha bolsa e saí da sala de jantar com toda a dignidade que consegui reunir. Ninguém, nem mesmo Catarina, me chamou ou tentou impedir minha partida. No estacionamento, sentei-me no meu carro, com as mãos tremendo tanto que não conseguia inserir a chave na ignição. Lágrimas embaçaram minha visão, enquanto a realidade do que acabara de acontecer me atingia. Minha irmã, a pessoa que eu apoiei e protegi desde a infância, acabara de me descartar na frente de nossas duas famílias. Anos de apoio emocional e financeiro, inúmeras horas ouvindo seus sonhos e cuidando dela em suas decepções, tudo apagado em um momento de oportunismo social. Quando finalmente consegui dirigir para casa, repassei nosso relacionamento em minha mente, procurando por sinais que eu poderia ter perdido. Catarina sempre me viu como meramente útil, em vez de amada? Eu não passava de um sistema de apoio conveniente a ser descartado quando uma conexão mais vantajosa aparecesse? O pensamento era quase doloroso demais para suportar. Servi-me uma taça de vinho e tentei decidir como proceder. Eu ainda deveria ir ao casamento, sentando-me silenciosamente no assento da família, enquanto Alessandra cumpria o papel que deveria ter sido meu. A humilhação seria excruciante, mas talvez eu devesse a nossa história compartilhada estar presente no dia importante de Catarina. Antes que eu pudesse chegar a uma decisão, meu telefone apitou com uma mensagem de texto. O horário marcava 22h25. Não venha ao meu casamento. Você não é mais bem-vinda. Os Preston acham que você vai estragar a estética das fotos. E sua atitude não foi cooperativa durante todo o planejamento. É melhor para todos se você simplesmente ficar longe. Olhei para uma tela, incapaz de compreender a crueldade casual da mensagem. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair enquanto tentava ligar para Catarina. A chamada foi direto para uma caixa postal. Tentei novamente, com o mesmo resultado. Outra mensagem chegou. Eu já tomei minha decisão. Por favor, respeite-a e não crie uma cena. Os Preston são importantes para o meu futuro e eu preciso que amanhã seja perfeito. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se refez. A dor se transformou em uma clareza fria. Pela primeira vez, vi Catarina não como minha irmãzinha vulnerável, mas como uma adulta fazendo escolhas calculadas. Escolhas que me excluíam explicitamente de sua vida. E então me lembrei da fazenda Vale Verde, o local sobre o qual Catarina se gabava há meses, o local que Victoria Preston supostamente havia garantido por meio de seus contatos, o local que atualmente tinha meu nome na escritura e minha equipe de reforma programada para concluir os toques finais ao amanhecer. O local que, com uma única ligação, poderia se tornar completamente indisponível para o casamento de amanhã. Eu não fiz essa ligação imediatamente. Apesar da dor lancinante da traição, a impulsividade nunca fez parte da minha natureza. Em vez disso, servi outra taça de vinho e abri meu laptop para revisar os documentos de propriedade e os contratos da fazenda Vale Verde. A propriedade era inegavelmente minha, comprada legitimamente através da minha empresa. Nenhum acordo formal havia sido assinado com Catarina ou os Preston em relação ao casamento, pois eu planejava oferecer o local como um presente. À meia-noite, liguei para meu advogado, Roberto, pedindo desculpas pela hora tardia. Juliana, é melhor que seja importante. Ele resmungou com a voz embargada pelo sono interrompido. É sim, preciso entender meus direitos legais em relação a um cancelamento de última hora na Fazenda Vale Verde. Expliquei, descrevendo a situação da forma mais concisa possível. Deixe-me ver se entendi, disse Roberto depois de ouvir pacientemente. Você é a dona do local. Não há contrato assinado com nenhuma das partes em relação ao evento de amanhã. Nenhum depósito foi pago a você ou à sua empresa. Correto? Então, legalmente, você não tem obrigação de sediar este casamento. O local é sua propriedade privada e você pode determinar seu uso a seu critério. Sua confirmação desencadeou uma enxurrada de possibilidades. Eu poderia simplesmente fechar o local.
Uma ligação para o gerente da minha propriedade garantiria que os portões permanecessem trancados, a equipe informada de que o evento foi cancelado. A imagem de Catarina chegando em seu vestido de noiva para encontrar o local inacessível trouxe um flash momentâneo de satisfação que rapidamente se dissolveu em desconforto. Era vingança o que eu realmente queria? A pergunta ecoou enquanto eu agradecia a Roberto e encerrava a ligação. Passei a hora seguinte andando pelo meu apartamento, lutando com emoções conflitantes. A parte ferida de mim queria que Catarina sentisse uma fração da dor e humilhação que ela me causou. A parte amorosa lembrava de abraçá-la durante tempestades e torcer em sua formatura do ensino médio. Eu poderia realmente arruinar o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida? Às 2 da manhã, dirigi até a fazenda Vale Verde. O segurança me reconheceu imediatamente e abriu o portão. Lá dentro, a transformação estava quase completa. Os jardins brilhavam com uma iluminação sutil que iluminaria a cerimônia noturna de amanhã. O salão de recepção reluzia com pisos polidos e lustres de cristal que eu havia selecionado pessoalmente para combinar com as pastas do Pinterest, de Catarina. Passei a mão pelo arco de madeira personalizado onde ela diria seus votos, lembrando como ela uma vez descreveu a montagem de seu casamento dos sonhos durante uma conversa tarde da noite, anos atrás. Cada elemento deste local continha meu amor por minha irmã, expresso em forma física. A constatação trouxe novas lágrimas. Ao amanhecer, fiz várias ligações para membros-chave da equipe que estavam trabalhando nas reformas da fazenda Vale Verde. Maria, minha coordenadora de eventos, atendeu apesar da hora. Juliana, está tudo bem? A preocupação encheu sua voz. Preciso te perguntar uma coisa, e quero total honestidade, respondi. Em suas interações com minha irmã sobre os preparativos do casamento, como ela explicou a situação do local? Maria hesitou antes de responder cuidadosamente. Ela disse a todos os fornecedores que seu futuro sogro garantiu o local através de seus contatos. Quando mencionei que você era a proprietária, ela me pediu para manter essa narrativa como uma surpresa divertida para depois do casamento. E como ela tem tratado a equipe? Meu estômago se apertou, já antecipando a resposta. Profissional, mas exigente. Ela fez várias mudanças de última hora e expressou desapontamento por certos pedidos não serem possíveis com o layout atual. Quando o Tiago explicou que o sistema de som já era de primeira linha porque você o havia atualizado pessoalmente para ela pareceu desconfortável com a informação e mudou de assunto. Tiago, meu especialista em audiovisual, aparentemente foi mais direto do que eu teria aconselhado sobre meu envolvimento. Ainda assim, a reação de Catarina dizia muito sobre sua determinação em minimizar minhas contribuições. Ela reconheceu algum dos elementos personalizados que incorporei especificamente para ela. Perguntei pensando nos vitrais e nas plantas do jardim. Não diretamente. Ela disse a todos que sua futura sogra ajudou a projetar o espaço. Quando o paisagista mencionou que o layout do jardim era baseado em suas especificações, ela disse algo sobre você ter feito sugestões que Victoria refinou. Esta confirmação final assentou algo dentro de mim. Catarina não estava apenas me excluindo de seu dia especial. Ela estava ativamente apagando meu papel na criação dele, levando o crédito pelo meu investimento financeiro e planejamento cuidadoso, enquanto simultaneamente decidia que eu não era digna de comparecer. Agradeci a Maria e fiz mais uma ligação para Tiago, confirmando o que eu suspeitava. Catarina havia dito a todos que os Preston haviam arranjado e financiado tudo relacionado ao local. Minhas contribuições, tanto monetárias quanto pessoais, haviam sido completamente atribuídas a outros. Ao nascer do sol, eu havia formulado um plano que parecia apropriado para a situação. Não vingança, exatamente, mas uma necessária recuperação do respeito. Eu não cancelaria o casamento completamente, o que seria de fato vingativo. Em vez disso, eu esclareceria a propriedade e estabeleceria condições que reconhecessem a verdade da situação. Redigi um e-mail cuidadosamente elaborado para Catarina, anexando cópias digitalizadas da escritura da Fazenda Vale Verde e dos contratos de reforma. A mensagem era simples, mas firme. Catarina, estou profundamente magoada com sua decisão de me excluir do seu casamento, especialmente após a mensagem de texto dizendo você não é mais bem-vinda. Como você verá na documentação anexa, eu sou a proprietária legal da Fazenda Vale Verde. Comprei-a no ano passado especificamente para te surpreender com o local dos seus sonhos como presente de casamento.
As reformas que você tem admirado foram projetadas e financiadas inteiramente por mim, com base nas preferências que você compartilhou ao longo dos anos. Dadas as circunstâncias atuais, a Fazenda Vale Verde está indisponível para o seu casamento amanhã, a menos que as seguintes condições sejam atendidas: um reconhecimento público a ambas as famílias sobre a verdadeira propriedade do local e minhas contribuições para criar o local do seu casamento dos sonhos, um pedido de desculpa sincero pela exclusão dolorosa e humilhação pública no jantar de ensaio. Tratamento respeitoso daqui para frente. Independentemente do seu relacionamento com a família Preston, eu nunca pedi gratidão por te apoiar, Catarina, mas espero respeito básico como sua irmã e como ser humano. A escolha é sua. Estarei disponível por telefone até o meio-dia de hoje para discutir este assunto. Hesitei antes de pressionar enviar, me perguntando se estava cometendo um erro terrível. Então me lembrei da frieza no texto de Catarina. Não venha ao meu casamento. Você não é mais bem-vinda. Com determinação renovada, enviei o e-mail, depois desliguei meu telefone e tentei dormir um pouco. Quando acordei, 3 horas depois, e liguei o telefone, ele imediatamente começou a vibrar com notificações. 15 chamadas perdidas de Catarina. 23 mensagens de texto que iam desde um ultrajado, como ousa ameaçar meu casamento, até um desesperado, por favor, me ligue agora. 5 mensagens de voz que eu ainda não tive coragem de ouvir. 3 chamadas perdidas da minha mãe e, surpreendentemente, uma do próprio Harold Preston. Ignorei todas elas e fiz um café, precisando de clareza antes de me envolver com a situação. Enquanto eu estava sentada na minha mesa da cozinha, considerando meus próximos passos, batidas insistentes começaram na minha porta da frente. Como não pararam depois de vários minutos, atendi com relutância. Catarina estava no corredor, ainda de pijama, com o rosto manchado e inchado de lágrimas. Marcos esperava com uma expressão que pairava entre a raiva e a preocupação. Como você pôde? Catarina explodiu no momento em que abri a porta. Você sabe o quão importante este casamento é para mim. Ameaçar tudo um dia antes é cruel, mesmo para você. Mesmo para mim? Repeti, genuinamente confusa com a caracterização. Quando eu já fui cruel com você, Catarina? Ela passou por mim e entrou no apartamento, com Marcos a seguindo hesitantemente. Você sempre teve ciúmes do meu relacionamento com o Marcos. Você não suporta que eu finalmente tenha algo bonito que não envolva você controlando tudo. A acusação era tão absurda que eu ri, o que só inflamou ainda mais Catarina. Isso não tem graça. Você comprou o meu local pelas minhas costas e agora está mantendo meu casamento como refém porque seus sentimentos foram feridos. Respirei fundo, mantendo a compostura. Eu comprei a Fazenda Vale Verde há 1 ano como um imóvel de investimento e planejava te dar o local como presente de casamento. Gastei centenas de milhares de reais reformando-o especificamente para corresponder à visão do seu casamento dos sonhos. Se era um presente, então você não pode pegar de volta, contrapôs Catarina. Eu nunca o dei oficialmente. Apontei calmamente. E presentes geralmente não vêm com o doador sendo explicitamente desconvidado da celebração. Marcos deu um passo à frente, adotando o que presumi ser sua postura de negociação profissional. Juliana, claramente, houve um mal-entendido. Catarina estava chateada após o jantar de ensaio e enviou aquele texto no calor do momento. Claro que você é bem-vinda ao nosso casamento. Um mal-entendido? Repeti. Também foi um mal-entendido quando Catarina anunciou na frente de todos que eu estava sendo substituída como madrinha de honra? Ou quando ela consistentemente atribuiu todas as minhas contribuições aos seus pais. Marcos, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Essas decisões foram baseadas em considerações práticas. Minha mãe tem ideias muito específicas sobre como os casamentos da família Preston devem proceder. E essas ideias não incluem reconhecer a família real da noiva ou dar crédito a quem merece. Antes que Marcos pudesse responder, meu telefone tocou. A tela exibia Harold Preston. Com um olhar significativo para os dois, atendi no viva voz. Aqui é a Juliana. Juliana, Harold Preston, aqui. Sua voz carregava a autoridade confiante de alguém acostumado a comandar salas. Entendo que há alguma confusão em relação à propriedade da Fazenda Vale Verde.
Tomei a liberdade de pedir à minha equipe jurídica para revisar a situação e eles me aconselharam que sua retirada de última hora constitui um ato ilícito. Estamos preparados para entrar com uma liminar de emergência esta manhã, a menos que você reconsidere sua posição. Senti uma certeza calma se instalar sobre mim. Sr. Preston, não há contrato para interferir. Eu possuo a propriedade integralmente e nenhum acordo formal foi estabelecido em relação ao seu uso amanhã. Meu advogado confirmou isso ontem à noite. Mas ficaria feliz em me encontrar com você para discutir possíveis resoluções. Um breve silêncio se seguiu. Meu escritório, em 1 hora, ele finalmente disse antes de desligar. Catarina me encarou, uma mistura de fúria e medo em seu rosto. Você tem que consertar isso, Juliana. 200 convidados estão chegando amanhã. Está tudo arranjado. Vou me encontrar com seu futuro sogro como solicitado. Respondi uniformemente. O que acontece a seguir depende se minhas condições serão atendidas. Marcos levou uma Catarina ainda protestando para fora do meu apartamento enquanto eu me vestia para o confronto que viria. Selecionei meu traje mais profissional, reuni toda a documentação relevante e me dirigi ao escritório de advocacia Preston na Avenida Faria Lima. O escritório de esquina de Haroldo oferecia uma vista panorâmica da cidade e era claramente projetado para intimidar os visitantes. Victoria já estava sentada ao lado de sua enorme mesa, sua expressão glacial. Para minha surpresa, minha mãe também estava presente, parecendo confusa e deslocada neste ambiente rarefeito. Juliana, por favor, me explique o que está acontecendo, disse mamãe assim que entrei. Catarina me ligou histérica sobre você estar arruinando o casamento dela. Antes que eu pudesse responder, Haroldo interveio. Vamos nos concentrar em resolver esta situação de forma eficiente. Juliana, tenho a documentação pronta para você assinar, reconhecendo que, embora você possa tecnicamente possuir a propriedade, você concedeu permissão verbal para seu uso amanhã, o que constitui um acordo vinculante no estado de São Paulo. Coloquei minha própria pasta em sua mesa. Na verdade, Sr. Preston, eu trouxe o histórico completo da aquisição e reforma da Fazenda Vale Verde, incluindo plantas datadas que mostram claramente que venho preparando o local especificamente para o casamento de Catarina há meses. Também tenho declarações de fornecedores confirmando que todas as decisões de design e pagamentos vieram diretamente de mim, não de você ou de Victoria, como Catarina aparentemente alegou. A compostura perfeita de Victoria vacilou ligeiramente. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou afirmando fatos. Eu comprei a Fazenda Vale Verde como um investimento de negócios e um presente para minha irmã. Investi mais de 2.000 milos em reformas personalizadas para as preferências de Catarina. No entanto, de alguma forma, a narrativa se tornou que você garantiu o local através de seus contatos e supervisionou sua preparação. Minha mãe ofegou. Você comprou a Fazenda Vale Verde, Juliana? Isso é uma propriedade multimilionária. Eu assenti. Minha empresa tem tido bastante sucesso, mãe, algo que Catarina consistentemente minimiza para os Preston. Haroldo se inclinou para a frente, reavaliando-me com um novo interesse. Sua empresa? Eu estava sob a impressão de que você trabalhava para uma imobiliária local. Eu sou dona da Raízes Empreendimentos Imobiliários. Nós nos especializamos em reformas históricas e espaços de eventos de luxo. A Fazenda Vale Verde é nossa 6ª grande aquisição. A mudança na sala foi palpável. Onde os Preston me viam como um obstáculo inconveniente momentos antes, agora viam uma conexão de negócios potencialmente valiosa. Victoria se recuperou primeiro, seu sorriso tenso, mas presente. Parece ter havido uma significativa falha de comunicação. Talvez se todos nós nos sentarmos com Catarina e esclarecermos esses assuntos. Esse seria um excelente primeiro passo. Concordei, junto com o tratamento das outras condições que delineei no meu e-mail. Nas 2 horas seguintes, negociamos os termos que permitiriam que o casamento prosseguisse. Catarina e Marcos foram convocados, e pela primeira vez, Catarina ouviu a extensão completa do meu envolvimento na criação do local de seu casamento dos sonhos. Sua expressão passou por incredulidade, vergonha e, eventualmente, algo que se aproximava de um remorso genuíno. Eu não fazia ideia, ela sussurrou. Você nunca disse nada sobre comprar a Fazenda Vale Verde. Era para ser uma surpresa, expliquei. Um presente significativo da irmã que sempre apoiou seus sonhos.
E, em vez disso, eu te excluí do dia mais importante da minha vida. Lágrimas encheram seus olhos, mas eu não estava pronta para absolvê-la tão facilmente. Você não apenas me excluiu, Catarina, você me substituiu, me humilhou publicamente e depois me desconvidou explicitamente por texto, depois de eu ter contribuído não apenas com o local, mas também pago pelo buffet. As sobrancelhas de Haroldo se ergueram com essa informação financeira adicional. Eu quase podia vê-lo recalculando meu patrimônio líquido em sua mente. O casamento pode prosseguir na Fazenda Vale Verde. Afirmei firmemente, sob as seguintes condições. Primeiro, serei reintegrada como madrinha de honra se eu escolher aceitar o papel. Segundo, haverá um reconhecimento público na recepção sobre a verdadeira propriedade do local e minha contribuição. Terceiro, daqui para frente, meu papel na vida de Catarina e minhas realizações profissionais serão representados com precisão, não minimizados para se encaixar em uma narrativa mais conveniente. Victoria parecia ter mordido algo azedo, mas assentiu em concordância. Haroldo, sempre pragmático, estendeu a mão. Seus termos são aceitáveis, e talvez possamos discutir oportunidades de negócios em um momento mais apropriado. Minha mãe, que havia assistido a toda essa negociação com os olhos arregalados, finalmente encontrou sua voz. Estou tão orgulhosa de você, Juliana, não apenas pelo seu sucesso, mas por se defender e ainda encontrar uma solução compassiva. Catarina se aproximou de mim hesitante. Sinto muito, Ju. Fiquei envolvida em tudo o que os Preston representavam. Conforto, estabilidade, status, todas as coisas que nunca tivemos crescendo. Pensei que precisava me tornar alguém novo para merecer tudo isso. Você nunca precisou apagar quem você é ou de onde veio. Eu disse a ela suavemente. E você certamente nunca precisou me apagar da sua vida para seguir em frente na sua. Ela assentiu, chorosa. Você ainda virá amanhã? Ainda será minha madrinha de honra? Eu entendo se você não quiser. Eu considerei a pergunta seriamente. A dor ainda estava viva, mas por baixo dela jaziam décadas de amor fraterno que não podiam ser apagadas por alguns meses de mau comportamento. Eu estarei lá, prometi. Não porque você merece agora, mas porque é isso que irmãs fazem. Elas aparecem uma para a outra, mesmo quando é difícil. Quando saímos juntos do escritório de Haroldo, senti um peso sair dos meus ombros. O local não desapareceria mais da noite para o dia, mas outra coisa havia se materializado em seu lugar. Um recém-descoberto respeito dos Preston, uma apreciação renovada de Catarina e, o mais importante, meu próprio inabalável senso de autoestima. O casamento ocorreu no dia seguinte na Fazenda Vale Verde. Os jardins floresceram exatamente como eu havia planejado. A iluminação capturou a Golden Hour perfeitamente, e o salão de recepção brilhava com todos os toques personalizados que eu havia incorporado com Catarina em mente. Fiquei ao lado da minha irmã como sua madrinha de honra, observando-a trocar votos com Marcos sob o arco de madeira que eu havia encomendado. Quando ela se virou para me entregar seu buquê, nossos olhos se encontraram com um novo entendimento que transcendia os momentos roteirizados do dia. Durante a recepção, Haroldo Preston, surpreendentemente, honrou nosso acordo sem que eu precisasse lembrá-lo. Ele bateu em sua taça para chamar a atenção antes do jantar ser servido e se dirigiu aos convidados reunidos. Estamos reunidos neste belo local graças à generosidade e visão da irmã da noiva, Juliana. O que muitos de vocês talvez não saibam é que Juliana é a proprietária da Fazenda Vale Verde e supervisionou pessoalmente sua transformação no espaço deslumbrante que estamos desfrutando hoje. A família Preston gostaria de reconhecer sua notável contribuição para tornar este dia especial. Os aplausos que se seguiram foram como um bálsamo para meu espírito anteriormente ferido. Catarina apertou minha mão sob a mesa e sussurrou. Obrigada por não desistir de mim. Em meu próprio brinde mais tarde naquela noite, falei do coração sobre nosso vínculo de infância, evitando cuidadosamente qualquer menção às tensões recentes. Catarina sempre perseguiu seus sonhos com paixão, concluí. Hoje marca o início de um novo capítulo, mas algumas coisas permanecem constantes. Meu amor por você e minha crença na sua felicidade. A Catarina e ao Marcos. A dinâmica entre Catarina e os Preston mudou sutil, mas significativamente depois que a verdade sobre minha situação financeira emergiu. Onde Victoria antes me tratava com condescendência mal disfarçada, agora ela se esforçava para destacar minha perspicácia nos negócios para seus amigos. Haroldo me abordou no final da recepção com um cartão de visita e um convite para discutir possíveis joint ventures.
Mais significativo foi a mudança no comportamento de Catarina. O polimento artificial que ela adotara para impressionar os Preston gradualmente desapareceu nos meses seguintes ao casamento. Durante a reunião de Natal deles, ouvia contando orgulhosamente aos parentes de Marcos sobre nossas aventuras de infância, em vez de tentar fabricar uma história mais sofisticada. Meu relacionamento com Catarina exigiu uma reconstrução cuidadosa. A traição expôs falhas em nosso vínculo, que não poderiam ser reparadas da noite para o dia. Pela primeira vez em nossas vidas, estabeleci limites claros. Eu não oferecia mais assistência financeira automaticamente. Em vez disso, esperava por pedidos diretos que eu avaliava com base na necessidade genuína, em vez de manipulação emocional. Agendamos almoços regulares de irmãs, onde os telefones eram guardados, permitindo uma conversa real sem interrupções da família Preston. 6 meses após o casamento, Catarina me ligou em prantos. A mãe do Marcos está me enlouquecendo com suas expectativas. Ela quer que a gente se associe ao clube de campo, mesmo que não possamos pagar as taxas, e ela vive fazendo esses pequenos comentários sobre minhas roupas e nosso apartamento. No passado, eu poderia ter imediatamente oferecido cobrir as taxas do clube ou sugerido que ela se mudasse para uma das minhas propriedades. Em vez disso, ouvi sem resolver o problema dela. Isso parece realmente difícil, eu disse. O que você acha que deveria fazer? Eu não sei, ela admitiu. Parte de mim quer agradá-la, mas estou exausta de tentar ser alguém que não sou. Você não precisa ser ninguém além de você mesma, Katy. Isso sempre foi o suficiente. Ela ficou quieta por um momento. Mas não foi o suficiente para mim, não é? Eu tentei apagar toda a nossa história para me encaixar no mundo deles. Tenho tanta vergonha de como te tratei. Não podemos mudar o passado, eu disse a ela gentilmente, mas podemos decidir o que acontece daqui para frente. Essa conversa marcou um ponto de virada na jornada de Catarina. Ela começou a estabelecer seus próprios limites com os Preston, recusando eventos que a deixavam desconfortável e falando mais honestamente sobre sua origem e valores. Para minha surpresa, Marcos apoiou essas mudanças, admitindo que ele também achava as expectativas sociais de seus pais exaustivas. De minha parte, a experiência transformou a forma como eu abordava todos os relacionamentos. Reconheci padrões de agradar aos outros e de excesso de generosidade financeira que haviam definido não apenas meu relacionamento com Catarina, mas muitas de minhas interações. Aprendi a valorizar minhas contribuições, a esperar respeito básico como requisito mínimo e a me afastar quando esse respeito não era oferecido. Um ano após o casamento, Catarina e eu nos encontramos na Fazenda Vale Verde, que havia se tornado um dos locais de eventos mais procurados de São Paulo. Caminhamos pelos jardins onde ela havia dito seus votos, agora aprimorados com plantações adicionais e instalações de esculturas. Eu penso naquela mensagem de texto todos os dias, disse Catarina enquanto nos sentávamos em um banco com vista para o lago. O quão perto eu cheguei de destruir nosso relacionamento para sempre por... O quê? Impressionar pessoas cuja aprovação nunca iria me preencher de qualquer maneira. Todos nós cometemos erros, respondi, especialmente quando estamos com medo. Do que eu tinha medo? Ela se perguntou. Talvez de que você não fosse suficiente como você mesma, que você precisava se tornar outra pessoa para merecer a felicidade. Ela assentiu lentamente. Acho que eu tinha medo de onde eu vim, de não estar à altura. Os Preston me fizeram sentir que nossa origem era algo a ser superado, em vez de parte do que me tornou quem eu sou. E agora? Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Agora eu sei que a única aprovação de que preciso é a minha, e talvez a sua, às vezes. Nós reconstruímos algo diferente de nosso antigo relacionamento. Não é mais definido pelo meu cuidado e pela dependência de Catarina. Em vez disso, criamos uma conexão mais equilibrada, baseada em respeito mútuo e honestidade. Catarina começou seu próprio negócio de fotografia com um pequeno empréstimo que ela insiste em pagar com juros. Aprendi a compartilhar minhas vulnerabilidades em vez de sempre desempenhar o papel de forte e solidária. A lição mais importante que aprendi com essa experiência foi sobre a diferença entre amar alguém e me respeitar. Por anos, eu havia confundido os dois, acreditando que a doação ilimitada era a expressão mais pura do amor. O que agora entendo é que o amor verdadeiro existe dentro de limites, requer reciprocidade e respeito para florescer.
Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, é permanecer firmes em nossa verdade, mesmo quando essa verdade é desconfortável. Então, se você está assistindo a isso e reconhecendo padrões de suas próprias dinâmicas familiares, pergunte-se: você está estabelecendo limites saudáveis? Você está honrando seu próprio valor enquanto ainda mantém a conexão? As respostas podem não ser simples, mas vale a pena explorá-las. E lembre-se, às vezes, o movimento mais poderoso que você pode fazer não é a vingança ou o controle, mas a dignidade silenciosa de conhecer seu próprio valor e exigir que os outros também o reconheçam. Você já teve que enfrentar um membro da família que estava te subestimando? Como você lidou com isso? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para ouvir mais reflexões sobre relacionamentos familiares e crescimento pessoal. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se, seu valor nunca é determinado por como os outros te tratam, mas por como você escolhe se tratar.